Nós estamos estudando em alguns domingos, em algumas oportunidades, Reis e Profetas falam hoje. E nós, quando terminarmos o estudo do Sermão do Monte, vamos continuar nas quartas-feiras, pela quantidade grande, que ainda temos a estudar. Mas não deixaremos em algumas oportunidades falar sobre esse texto domingo à noite. A gente vê na Bíblia momentos muito especiais, milagres como multiplicação de pães, ressurreição, que aconteceram em períodos curtos. Às vezes a gente pensa que os milagres foram abundantes o tempo todo. Mas esses momentos foram momentos marcantes, que demonstram a glória e o poder de Deus já aqui nessa terra. Nós cremos em Deus, sabemos por tudo que é declarado nas Escrituras a respeito de Deus, mas muito mais a partir dessas histórias, dessas experiências que foram reais, que aconteceram neste mundo. E estudando Eliseu, nós vimos que são cerca de 20 pequenas histórias, sem contar outros textos que nós não estamos lendo, a respeito do que Deus fez na história, a partir da vida do profeta Eliseu. E hoje nós vamos estudar um período longo, 2 Reis, capítulo 4, de 8 a 37, depois capítulo 8, de 1 a 6. Eu pretendo ler esse texto todo, parte a parte, e primeira parte, uma leitura, a segunda parte, uma explicação do texto, bem resumida, e depois uma aplicação no final. Também temos a aplicação de momento a momento. Embora seja leitura, eu poderia contar aqui a história, mas sempre fica algum detalhe e fica a mudança. Quando nós contamos, nós mudamos um pouco. Então, embora seja leitura, gostaria que os irmãos acompanhassem, tanto na sua Bíblia ou se quiser acompanhar aqui no slide. Primeiramente, eu vou ler 2 Reis, capítulo 4, versos de 8 a 10. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Para que a gente não tenha apenas as partes, entendimento das partes, eu quero só resumir aqui, em poucos segundos, essa história completa. Acredito que muitos conhecem, estão lembrando. Quem não está lembrando é a história desta mulher, que não tem nome, uma mulher rica, que hospeda o profeta Eliseu, e em gratidão o profeta Eliseu pede a Deus, e ela recebe um filho. Esse filho adoeceu e morreu, e ela clama ao profeta, e que este traz o seu filho de volta, esse ressuscita. Pulando lá para o capítulo 8, de 1 a 6, ainda o profeta fala com essa mulher, dizendo para ela sair daquele lugar, que haveria muita fome. E ela faz isso. Quando ela volta, ela é recebida de forma especial, pela sua história de vida, por tudo que tinha acontecido na vida dela, demonstrando o poder de Deus, e ela recebe
seus bens de volta. Essa é a história que está contida nesta passagem. Como disse há pouco, uma mulher rica, desconhecida no sentido de que nós não sabemos o seu nome, mas uma mulher que observava muito bem o que estava acontecendo por ali. Ela viu primeiro que um profeta passava por aquela região, depois ela viu que ele era um homem de Deus, e depois ela resolve ajudar, dando comida e dando abrigo. E aqui a gente tira uma lição muito importante da questão da hospitalidade. Perceber as pessoas. É importante perceber se são pessoas boas ou não, né? Porque você não vai hospedar na sua casa qualquer pessoa, você muitas vezes não vai ajudar alguém que é mal intencionado. E além disto, ela resolve hospedar essa pessoa. Essa hospedagem foi bem completa. Fazer um quarto, dar comida, uma escrivaninha, uma cama. Provavelmente esse lugar não era tão pequeno, que vimos que o profeta ele vai caminhar por aquele lugar de um lado para o outro. Vimos também que o seu moço Geazi estava ali com ele. A gente percebe que esse homem, o marido dela, aparentemente ele não se atentou da mesma forma, mas ele não foi contrário ao pedido daquela mulher. Então nós vemos aqui, irmãos, uma pessoa que se dispõe a ajudar um servo de Deus. Versículos de 11 a 17. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Ele dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando-a ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então nós vimos que essa mulher que se dispôs a ajudar um profeta, ela recebe uma bênção de Deus. É bem claro aqui que Eliseu ficou constrangido, feliz, e resolve fazer algo para aquela mulher. Toda a conversa foi por meio de Geazi. Podemos entender que Eliseu não queria constranger aquela mulher. Sabe quando você quer dar um presente para alguém, ou você quer fazer alguma coisa para alguém, você manda uma outra pessoa, para que ela tenha mais liberdade de aceitar. E a resposta dela, curta, foi: habito no meio do meu povo. Parece estranho para nós, mas o que ela está dizendo aqui é que eu sou igual aos outros. Eu não considero no direito de ganhar um presente. Foi perguntado para ela o que você gostaria de ganhar, correto? E ela diz: habito no meio do meu povo. Interessante isso, né, irmãos? Uma mulher rica que poderia estar interessada em se amostrar por aí, em comprar coisas. Era uma mulher sensível que resolve ajudar um profeta.
Uma mulher rica, alguém rico, já está acostumado com privilégios. Infelizmente, muitas vezes nós tratamos melhor, né? Não vamos nem dizer o outro, mas tratamos melhor uma pessoa que se mostra com maior posição, com maior autoridade, com mais dinheiro. Mas ela diz: eu não mereço ser tratada de forma diferente do que qualquer um dos outros. Eu não mereço, eu não quero presente algum. E nisso ela está dizendo: eu estou te servindo, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo, não é para ganhar nada. Sabe quando você faz alguma coisa de bem e uma pessoa quer te pagar por isso, e parece que esse receber até quebra aquilo que você fez de bom? Você fala: não quero nada. Foi essa a conversa. Mas Eliseu não se contentou, e conversando com Geazi, surgiu essa ideia. Geazi falou: olha, mas ela não tem filho, o marido dela já é mais velho, provavelmente ele vai morrer antes dela, e ela vai ficar sozinha, que tal um filho? E é um milagre, irmãos, eu falei aqui, né? Que milagre, mesma forma que acontece com Abraão. Aquela mulher, ela recebe essas palavras de Eliseu como as palavras de Deus, né? Daqui a 1 ano você terá um filho. Que bênção de Deus a essa mulher piedosa. Essa promessa vem a se cumprir para alguém que era abençoado. Versos 18 a 28. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele a tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: manda um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. Então fez ela abardar a jumenta e disse o moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor o encobriu e não o manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Momento tenso, né, irmãos? Uma mulher está fazendo a obra de Deus, recebe um profeta, ela não pede nada, mas Deus lhe dá um filho. Imagina a alegria daquela mulher de ter um filho. E agora o seu filho morre. Aqui nós não temos muitos detalhes também, qual foi a doença, mas ele adoeceu e rapidamente morreu. O seu pai não viu que ele tinha morrido. O texto diz que quando o menino passou mal, entrega para a mãe, né? E ela ficou com ele aos braços, dá a ideia que era pequeno ainda, um tamanho que dava para ficar nos braços. E ele morreu. E ela levou então ao quarto do profeta, ao quartinho lá. Provavelmente para que o seu marido não ficasse sabendo. Algum comentarista disse que ele poderia apressar já até um velório, um sepultamento. E ela não queria que nada disso acontecesse. E ela volta ao marido, sem contar para ele o que estava acontecendo, e fala: eu preciso de um jumento, eu preciso de um servo, eu preciso ir ver o profeta. E o marido dela diz: mas ver profeta não é tempo disso, não é tempo de festa, não é domingo, não é dia de culto. E ela fala: não importa. E ela vai então, chegando lá, Eliseu já fala para o Geazi, né, recebê-la,
e ela fala que vai tudo bem, mas ela queria estar perto do profeta, né? Não conversa com o Geazi. De alguma forma estranha, aqui diz o texto que Geazi tentou impedi-la de chegar. Geazi chegou para arrancá-la. Talvez seja um momento de descanso do profeta, ou ele não queria que ela falasse com o profeta, nós não sabemos, né? Sabemos que esse Geazi vai dar problema daqui a pouco no capítulo 5, com Naamã lá, a história da cura da lepra, né? Quando ele pega lá, ele pede uns dinheiros lá escondidos. Mas é certo que o profeta percebe a amargura e a tristeza e os problemas daquela mulher e recebe ele recebe aquela mulher. Aparentemente ela está culpando o profeta pela tragédia acontecida. Mas ela não foi lá só reclamar, né? Ela foi lá buscar ajuda. Então, mesmo brava, né? Sabe quando você está bravo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Bravo com Deus, mas você vai clamar a Deus, né? É isso que ela está fazendo aqui. Uma grande tristeza acontece. 29 a 37. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou e fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Ufa, né, irmãos? Que história, mas que momento especial. A gente percebe que a bênção de Deus vem, mas também os problemas acontecem. Mas os problemas não são para o desespero final, né? Deus tem o seu tempo. E aqui não foi muito fácil, né, essa cura, que ela não aconteceu tão automática. Havia uma grande distância. Eliseu manda Geazi à frente, provavelmente porque o Geazi deveria ser mais jovem, mais rápido. Vai lá, resolve você. Coloque o bordão sobre o menino. Mas Geazi colocou o tal do bordão sobre o menino e nada aconteceu. Ele volta, talvez desesperado. O menino não acordou. Vimos aqui um pouco antes a mulher insistindo, né, com o profeta. Quando no verso 30 ele disse, né, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. A mãe falando. Então ele se levantou e seguiu. Ela não foi atrás do Geazi, né? Ela esperou: não, eu quero que você, profeta, vá lá. E ele foi. E mais uma vez, esse milagre aconteceu a portas fechadas, não foi nenhum espetáculo, né? O profeta ora, o profeta se estende sobre o seu corpo. Olha aqui a sequência. Fechou a porta, orou ao Senhor. Fica sempre claro, né, que o poder é de Deus.
Deitou-se sobre o menino. O menino não acordou, mas esquentou, né? Já é um bom sinal aqui. E aí conta que ele andou de um lado para o outro no quarto, orando novamente, meditando. Mas é certo que depois ele deita sobre o menino, e esse menino ressuscitou. Ele tossiu, ressuscitou, voltou, abriu os olhos. Que alegria! Alegria para Eliseu, e a alegria em Eliseu entregar essa criança à sua mãe. Ela se prostra diante de Deus em gratidão, e ela recebe seu filho e sai daquele lugar. Que alegria! Passou toda a preocupação aqui. Vamos à última parte, depois a gente faz as aplicações. Capítulo 8, versos de 1 a 6. Isso já passou algum tempo. Então aqui diz: falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: o rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Essa relação, né, do profeta já tinha abençoado a vida dessa mulher uma vez, dando um filho. Mesmo com toda a dificuldade, ela tinha aquele filho. Por uma bênção de Deus, por um profeta Eliseu, por intermédio do profeta Eliseu. Agora ele parece que considera ela muito importante e faz um aviso para ela: vai haver fome. Fome virá por 7 anos. Saia desta terra. Não é fácil alguém ouvir isso, né? Saia dessa terra, vai para um outro lugar. Mas ela entendeu, ela acreditou e ela fez isso. Só que quem sai de uma terra, quando volta, não tem mais nada, vamos dizer assim. Então ela vai até o rei lá. Vou pedir pela vida do meu filho. Não apareceu o marido aqui, né? Acho que ele morreu. E aí ela chega num momento, irmão, você sabe aquela história de coincidência, Jesuscidência, propósito de Deus? Está lá o Geazi conversando com o rei e contando. O rei pergunta: conte aí sobre Eliseu, o que Deus fez na vida de Eliseu? E qual a história que Geazi resolve contar? Olha, uma vez, Deus, por intermédio profeta Eliseu, por intermédio de Deus, restou um menino. Ele contando essa história, chega quem é a mulher lá e olha, eu queria uma ajuda aqui. E aí Jesus falou: inclusive é essa mulher aqui, esse é o filho dela. E aí o rei passa a conversar com ela. Então nesse momento, nessa ligação, o rei se compadece. Claro que eu vou ajudar essa pessoa. E deu aqui, o texto diz
que ele restituiu as rendas e deixou bens para aquela mulher, abençoou a vida daquela mulher. A nossa conclusão aqui é bem rápida. Nós encontramos nesse relacionamento com Deus sempre bênçãos. Nós podemos dizer que tem uma família abençoada a partir do momento em que essa família abre as portas para o profeta, abre as portas para a palavra, abre as portas para Deus, que busca comunhão com Deus, que busca sustentar o profeta. Nós podemos comparar com a igreja, que abre as portas para o evangelho, que abre a sua casa para o Senhor. Nós passamos já o mês inteiro, de maio tão rapidamente, mas o maio sempre nós comemoramos o mês da família. E a família de Deus abre as portas, é uma família hospitaleira, é uma família que se abre para as coisas do Senhor. É o exemplo que nós temos dessa mulher. Não só a questão da hospitalidade, em relação à necessidade, talvez hospedar um pastor, hospedar um servo de Deus, abençoar com uma oferta, também na questão de nós estarmos abertos para sermos essa família do Senhor, na casa de Deus, estar contribuindo com as coisas do Senhor, estar participando das coisas do Senhor. Porque aí, em segundo lugar, nós vimos que ela foi alvo do milagre de Deus, porque ela estava, vamos dizer assim, na bênção, ela estava junto às coisas de Deus. Só podemos ser abençoados por Deus se nós estivermos vivendo com Deus, vivenciando o Evangelho, vivenciando a palavra, recepcionando a presença do Senhor, que aqui muito bem é representada por Eliseu, que foi recepcionado, foi recebido por aquela mulher. E aí a gente percebe que ser alvo do milagre de Deus não impede as dificuldades, os problemas, porque o próprio milagre foi o maior problema, tanto que ela diz, era melhor não ter filho para perder, para pegar, para receber aquilo. Mas nós não devemos temer as dificuldades, porque as bênçãos de Deus não significam que os problemas e circunstâncias difíceis não vão acontecer. E exatamente quando a gente vê na Bíblia é o contrário, Quem se dispõe a viver para Deus, a servir a Deus, muitas vezes vai passar por provações mais do que outros que não se importam com Deus, porque vivem para si mesmo, para agradar a si mesmo. Para agradar a Deus nós temos que deixar muitas coisas. E para agradar a Deus muitas vezes os problemas também vão acontecer na nossa vida. Mas essa mulher e essa família, podemos dizer assim, estava disposta a buscar a presença de Deus, mesmo em meio à dificuldade, como eu falei há pouco. Ela sabia que o profeta tinha dado o filho tinha se perdido, mas ela foi buscar ajuda no profeta. E quando nós encontramos as dificuldades, nós devemos buscar mais ainda a presença de Deus, mais ainda a solução em Deus, porque é no Senhor que nós vamos encontrar as respostas. Também uma família ou uma pessoa que se dispõe a adorar ao Senhor. Nós falamos aqui que quando ela recebe seu filho, a primeira coisa que ela faz é se prostrar diante do profeta. Significava se prostrar ali diante de Deus. Entrou, lançou-se aos pés deles e prostrou-se em terra. Depois fala, tomou seu filho e saiu. Imagina. Qualquer um de nós iria pegar essa criança primeiro, abraçar essa criança. Ela primeiro se prostrou em gratidão diante de Deus. Agradeceu a Deus. E foi até a sua criança, pegou o seu filho. Nós devemos lembrar que nós precisamos nos tornar agradecidos a Deus, adorar ao Senhor, como nós lemos no início, adorar ao Senhor,
servir ao Senhor. E por último aqui nós vemos a disposição de mudança. Eliseu diz para ela: vocês vão ter que se mudar daqui, viver como estrangeiro. E ela e a sua família, e ela obedece àquela ordem de Deus. Nós devemos estar dispostos àquilo que Deus traz para nós, às mudanças de Deus, ao caminho de Deus para nós, certos de que talvez essa terra estranha, esse estrangeiro aqui, é algo que vai fazer com que nós estejamos sendo poupados de algo pior, como o deserto, como a fome que aqueles passaram. E mais uma vez aquela mulher tem uma experiência com Deus. E repare, irmãos, aquele filho que existiu, aquele filho que foi perdido, foi aquele filho, mais uma vez, essa história toda, foi que fez com que ela pudesse ser sustentada naquele momento. Se nada disso tivesse acontecido, ela poderia ter perecido de fome ali, uma mulher rica, mas com a fome, ela e a sua família poderiam ter perecido ali mesmo. A gente percebe que esses cortes da história não são feitos por nós não conseguiríamos nunca arquitetar essa história, mas Deus faz assim na nossa vida. Acontecimentos desconexos que depois, quando nós olhamos à distância, percebemos como que isso mais isso deu aquilo e assim produziu isso aqui mais aquele outro ali. Ela nem saberia que tinha que sair da cidade, e muito menos se ela mesmo saísse da cidade, quando ela voltasse ela não ia ter mais nada. Mas pela bênção de Deus ela volta e ela é recebida por esse rei que dá o sustento novamente para ela. Que bênção, irmãos. Aqui tão resumidamente, a gente estudando essa história e vê a graça de Deus na vida do profeta Eliseu, mas principalmente na vida dessa mulher, dessa família. E esse é um exemplo para nós, que nós possamos guardar e confiar no Senhor, buscando o Senhor, estando atento para viver na presença do Senhor. Seremos sim alvos das bênçãos de Deus, mas teremos problemas. Mas sempre devemos estar dispostos a continuar buscando a solução em Deus. Quando recebemos respostas, não esqueçamos de adorar a Deus em primeiro lugar, agradecer a Deus pela bênção. Às vezes você tem um problema, você reclama tanto dele, sofre tanto por ele, aí ele se resolve, tipo assim, Deus, você não fez mais que obrigação, né? Não, ore, adore a Deus por isso, pela bênção do Senhor. E esteja disposto. Quando fala aqui disposto a mudanças, esteja disposto a estar nas mãos de Deus, para ir para onde Ele te enviar, fazer o que Ele quiser da sua vida. É certo que as coincidências aí vão se cruzar e o propósito de Deus, mesmo não entendido por nós, no momento será assim revelado à nossa vista. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus.